Eu não fugi no circo, eu nasci no circo, eu sou a terceira geração de circo. Meu pai era palhaço, né? E meu pai, ele trabalhava em circo, passou na cidade e roubou mamãe. Roubou mamãe! Aí mamãe viu aquele palhaço bonito, lindo, bonito, gostoso, cheiroso. Aí foi embora com meu pai. Aí nasceu eu. A mesma coisa, lindo, bonito e insuportável. É isso mesmo. Ah, foi muito legal. Eu tinha 4 anos de idade. Eu tinha 4 anos de idade, meu pai já pintou minha cara de palhaço e já botou para participar da função do circo, né? E aí daí eu comecei, eu já nasci palhaço já. Esse negócio mesmo, já nasci palhaço já e eu comecei a trabalhar com 10 anos, eu já entrava no picadeiro normal, já trabalhava de palhaço, já fazia acróbatas. Ah, no circo eu fiz um monte de coisa. As artes, já toquei fogo. É não, doido. Não, no circo eu faço malabares, né? Aprendi a fazer malabares. Aprendi a jogar, botava minha irmã na faca, na tábua lá, e jogava a faca na minha irmã. Eu amo minha irmã, adoro minha irmã. Eu botava ela na tábua da faca e começava a jogar a faca nela, aprendi. Eu equilibrava no arame. Então a criança, a do circo, ela já aprende naturalmente, né? Ele já procura uma coisa de amor, né? Que queira aprender. Mas no mundo do circo eu sei fazer muitas coisas. Ai, ai! Ai, como eu sou bandiota. Marquinho, eu falei pra você não mandar a Sarafina aqui. Mentira, você falou ali. Aqui não foi, não foi? No circo, não, eu comecei de palhaço, eu comecei 4 anos de idade. Mas trabalhar mesmo, de ter noção de saber o que tá fazendo, é com 8 anos. E eu com 8 anos já fechava meu próprio contrato, né? Os empresários vinham assistir o circo, aí ele me via, né? E contratava. Eu mesmo chegava lá e eu contratava. E o povo falava, não, eu quero um adulto, porque essa é de menor. Aí minha mãe falava, não, dava toda a autoridade. Falou, não, o que ele acertar, tá acertado. Eles como tudo. Olha, pode desgramada. Olha, pegou a cara. Olha, não me deixa. Não. Mas a pandemia, ela mostrou muitas coisas que a gente tem que fazer alguma coisa por fora. Porque quando meus pais falavam que o circo nunca ia, o show nunca ia parar. O mundo do circo nunca ia ter uma lei que impedisse de o circo trabalhar. E nesse dia da pandemia a gente viu que era totalmente o contrário. Quando a gente falou que não podia trabalhar, que não tinha que trabalhar, eu fiquei sem pé, sem chão, sem saber o que fazer. E então eu um pouco de circo que eu sei fazer, sei dirigir, né? Serralharia eu aprendi foi no circo. E depois dessa pandemia, o foco do circo mudou totalmente da gente. E eu teria sim, se chegasse um momento desse pesadelo nosso voltar de novo, eu tinha que seguir a vida de uma pessoa de uma cidade. Só por esse motivo, tá? Mas eu amo o circo é a minha vida. Não. Se tivesse outra profissão para me seguir, eu não seria feliz. A minha felicidade é o circo. Los aplausos, Hélio Fragoso. Y Maluquinho. Y así se forma la trupe Clones de Trapecio. Todos con las palmas así. Cha, 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 cha. Y con esto. Atenção, mulheres. Mueren de envidia. Y con esto. É muito difícil. Quem é circense, ele é muito difícil sair de circo. Ele só sai se for uma coisa muito séria mesmo, que
Ele não teve outra opção, porque o circo, tem muito circo no Brasil e no mundo, né? E as portas sempre abertas às pessoas que são artistas de circo. Nossa, foi quando a gente escutou essa pandemia que ia vir, que já estava chegando no Brasil, a gente pensava que era questão de pouco tempo, né? Questão de 2 meses, 3 meses. Nisso aí a gente aguenta, porque às vezes a gente chega numa cidade e fica mais ou menos uns 2 a 3 meses numa cidade, na capital, né? No ciclo que eu trabalhava. Mas de chegar a parar, eu quase entrei em depressão. Pouquinho Presley. Olha. Eita, bexiga. Eu não sei pra onde vou. Oi. Pode até não dar em nada. Olha. Minha vida segue o sol. Eita, me engasguei. Não é pra mim você de cara aí, oi. Vou mandando um beijinho. Oi. Pra filhinha e pra vovó. Só não posso me esquecer. Oi, oi, ai. Ui. Andar éguinha, pocotó. O jumento, o cavalinho, eles nunca andam só. Quando sai pra passear, leva a égua, pocotó. Olha o grave, olha o grave. A eguinha, pocotó. A eguinha, bogotó, pra lá, pra cá e pra lá. 2 anos, quase 2 anos parado, né? É muito tempo. E quase tenho depressão. Cheguei a trabalhar na cidade, mas não foi como é o circo. Tentei voltar normal o circo fazendo live no TikTok. Foi o TikTok que me fez, né, sair um pouco da depressão, porque o TikTok eu fazia live, eu brincava com o público, né, não muito presente, mas eu me sentia que o público estava ali, perto de mim. E se eu fazia isso todos os dias, porque o palhaço, quando ele arrancar um sorriso de uma criança, é ótimo. E eu sentia que o povo que estava do outro lado, ele sorria, porque o povo aplaudia, o povo gostava, e é isso que o artista precisa. Teve sim. Teve muitas pessoas, né? Teve pessoas também que estavam, por causa da pandemia, estavam também com depressão, e chegou a assistir minha live, e quando assistia minha live, as pessoas ficavam felizes. Tive também muitos fãs também, teve pessoas que estavam doentes, que estavam com câncer terminável, né? Que estavam com poucos tempos de vida, e essa pessoa vinha todos os dias na minha live, e triste, né? Infelizmente ela chegou a falecer, mas a minha live ainda segurou ela por um bom tempo. Ela vinha, sempre, todos os dias. Ela é a primeira a chegar, e eu senti falta que teve um dia que ela não veio. A Marina, o nome dela se chama Marina Verne, né? Marina Verne. E então, quando teve um dia que ela não veio, então eu senti falta. Que eu fazia sempre à noite. E no outro dia eu liguei para ela, e quando eu liguei eu já fiquei sabendo que ela já tinha falecido, né? E E, e a vida de palhaço é assim. A gente somos normal. A gente chora, mas depois que a gente passa daquela cortina pra cá, a gente deixa a tristeza pra lá e tenta levar alegria pro público, né? Ah, lembro, e tenho muitas pessoas do coração, né? Como a Marina, a Mari, Marisele,
Andréa Gonçalves, Seu Gonçalves, né, que são o Seu Gonçalves, a Andréa ela é de Manaus, Andréa de Manaus, Seu Gonçalves que é o esposo dela. Tem o na Bahia também, que é a Maninha, chama ela Maninha, que é a mãe da Marisele, né, da Mari. E são e todo o fã-clube, né, que teve muitas pessoas que sempre prestigiou o meu trabalho e fez eu sair dessa depressão da questão da pandemia, mas graças a Deus estamos de volta, trazendo alegria para o público e isso é o que importa. Ah, nada, né? Eu trabalhei em vários circos, trabalhei em vários, muitos circos, não tenho nem ideia quantos circos eu cheguei a trabalhar, mas teve circo que eu passei muito tempo, que foi o Circo Croner, foi o circo que eu passei mais de 10 anos, né? 10 anos foi mais de 10 anos. É um circo que são pessoas muito importantes também na minha vida, que são meus amigos, né? São meus amigos. O circo faz muito. São muitos circos, eu acho que foi mais ou menos mais de 50 circos que eu cheguei a trabalhar, né? E todos são. Alguns são mais ou menos, mas a maioria todos foi tudo maravilhoso na minha vida. Foi muito aprendizado. Trabalhei no circo que tinha um mini zoológico, né, que ele tratava muito bem dos animais, os animais dele. Primeiro eram os animais, depois era nós artistas e próprio o dono mesmo, né? O dono falava primeiro é os nossos animais e nós ficava felizes porque os animais eram muito bem tratados. Olha, o público tem muitos públicos diferentes, né? O público dos animais ele chamava mais as pessoas. Chamava muitas pessoas. O circo, quando chegava com o animal numa cidade, ele parava a cidade. O povo ia para ver os animais, né? Às vezes entrava um número que fazia uma coisa fantástica, mas quando entrava um animal, o povo ficava de pé e batia palmas. Mas é assim, tirar os animais do circo, né? Eu sou uma pessoa que eu não critico, né, pelas pessoas da cidade que pensam a criação do animal no circo. Tem muitas pessoas que pensam que o circo é tirado da selva e não é. O circo, ele é o animal, né? O animal é sempre de cativeiro para cativeiro. E muitas pessoas viam no circo. Mas se as pessoas abrirem mais os olhos também, né? Tem muitos animais também em cidade que são muito maltratados também. E é uma pena que muitas pessoas não veem isso. Ah, com certeza. A gente de circo, o circo não é. Eu acho que nos olhos de muitas pessoas a gente não somos ninguém, principalmente no poder público. Poder público a gente não somos ninguém. Algumas cidades aceitam a gente de braços abertos, como aqui, né? Aqui em Perdão, a gente fomos recebidos muito de braços abertos com a Secretaria da Cultura, né? Os meninos da cultura recebeu a gente muito bem. São poucas cidades, pouquíssimas cidades que nós somos bem recebidos, porque a gente anda nas cidades certinho, com toda a documentação certa, nós pagamos nossos impostos, tudo direitinho, entendeu? E tem muitas prefeituras que a gente não existe. A gente também viu no caso da pandemia. Na pandemia, quando aconteceu, a gente não era nada. A gente não era ninguém. A gente nunca foi excitado em participação de coisa de Judas, a ajudar, né? Se não fosse a população da cidade, a gente passava muita dificuldade. A gente fomos esquecidos, né? A gente fomos esquecidos na questão da pandemia. Aí o povo, às vezes a pessoa fala, não, mas a pandemia foi mundial, tinha muita coisa para as pessoas pensar, para não pensar no circo. Não. Pensaram em cigano, pensaram nos índios, se dedicaram, até nas primas pensaram. Até nas primas, mas no circo não excitou nenhuma pessoa que chegasse assim e falava, gente, vamos ajudar o povo do circo, porque o circo precisa, a gente precisa do público. Então, quando a gente foi impedido de trabalhar, a gente sofremos muito e nós sentimos ninguém. No mundo a gente sentiu um nada. Teve sim, teve pessoas que chegou, né? Chegou a contar quanto circo teve no Brasil. E aconteceu, né? Teve uma pessoa que também que viu quantos circo tem no Brasil. Deve ter mais ou menos uns 300 mais circo, mais ou menos, né? A Funarte também, né? Teve essa coisa, mas tem pessoas do bem também, tá? Quando a pandemia teve pessoas também que ajudou também a gente, né? A questão só do poder público mesmo, que para ele a gente não somos nada. É uma alegria muito grande. O circo quando está lotado, para nós é muito gratificante, né? O circo quando está lotado, porque
Um sorriso de você arrancar de uma pessoa é ótimo. Imagine com uma casa lotada. Uma casa lotada, você arrancando um sorriso de uma multidão te assistindo. Para nós muito alegre. E também, às vezes, não é todos os dias que o circo vai lotado, vem ter pouca gente. Mas a questão de nós ver muita gente sorrindo para você é ótimo. Isso, eu sou trapezista, eu faço parte do... Não no meu circo, né? Mas eu já cheguei a trabalhar no trapézio, né? Olha, o que é ser artista é ótimo. O que é ser artista é um dom que Deus deu pra gente, né? Que a gente faz com amor. A gente não faz às vezes nem por dinheiro, né? É mais por amor que a gente faz, amor ao trabalho. O dinheiro é um cumprimento que a gente tem que ter para sobreviver, né? Mas a gente ser artista, ser de circo, o artista sem uns aplausos, não vive não. Nasci na família circense, sou a terceira geração de circo. Meus pais também eram de circo, minha mãe era de cidade, mas minha mãe foi embora com meu pai e graças a Deus tive vários, teus outros irmãos, são 5 irmãos comigo, só que não estão comigo, estão espalhados, né? Um já colocou um circo para ele também, tem um também que está tá na França, tenho 2 irmãs que através da pandemia que fez ela parar e tá numa cidade e ela não vem pro circo porque tá com medo, né? Tá com medo porque não sabe se essa pandemia passou, se não para, numa hora pode parar, entendeu? E isso aí. É um Michael, ele é Michael trapezista e tem o Jonas, que é o encostado a mim, que tem um circo que tá pro lado de Belém de Pará, tá pro lado do Pará. Tem Joelma e Sara, né? Que estão em São Paulo. E fica no vai e vem, né? Ela vem, fica, e ela sempre chora porque ela quer viver no circo de novo e tá com medo dessa pandemia chegar e chegar para a gente, né? E por isso que ela tá lá também. E a gente sente que muitos poder público para nós não valoriza a gente. E na cidade, né? Ela está sendo mais valorizada trabalhando numa cidade do que vir no circo. E por isso que ela está mais com medo de voltar para o circo de novo, com medo de chegar a parar de novo. Não, o circo... Esse sempre Roxane, né? Porque a gente comprou esse circo, foi de uma família também, que o dono chegou a falecer. E antes o circo era Volver Circo, né? Volver. E eu trabalhava no circo grande. O circo grande ele só fazia capital, né? Capital, shopping, né? E nunca chegaria a trabalhar numa cidade pequena, né? Uma cidade às vezes 30 mil habitantes, 40 mil habitantes. Não vem, só vem de 200 mil habitantes para cima, né? Cidade grande como Varginha, como Três Corações, são o circo grande. Então eu mais a minha esposa, a gente optou de fazer um espetáculo só para crianças, espetáculo infantil, e fazer a cidade pequena, né, para as crianças terem a oportunidade de prestigiar o nosso espetáculo. A gente faz parceria com a prefeitura para a gente distribuir ingresso grátis para as crianças, né, faz questão de as crianças que venham no circo,
né? E em breve nós vamos fazer agora mais um evento e vai ser um sucesso, que toda cidade a gente faz é um sucesso. Vamos fazer um evento aqui em Perdões e estamos aí, né? Levando alegria para o público. Não era circo de teatro, ele era um circo normal, como tinha as moças que faziam as acrobacias, né? Então a gente optou a questão do espetáculo de criança, porque é um espetáculo praticamente só para criança. Tem a participação do palhaço, que brinca com os adultos, né? Brinca com os adultos, são piadas, não são maldosas, porque é com criança que a gente sempre, né, que a gente trabalha, e as brincadeiras saudável, não sadia, não apelativo, e que todos os adultos, que você possa levar a sua família no circo e não ter nenhum tipo de gesto obsceno. Cantando. Quem mandou você cantar aqui? Meu amigo. Que amigo? Aquele rapaz ali, ó. Esse de boné ali, ó. Aquele ali, ó. Qual é o nome dele? É o quê? Qual é o nome dele? Tu não sabe, não? Não. Eu também não. Então vai lá e pergunta. É o quê? Então vai lá e pergunta. Tá bom. Vou perguntar, que eu sou doido. Deixa eu passar aqui, anjinho. Sabe onde eu tô? E aí? Legal. Fala pro povo aqui. Como é seu nome? Lázaro. Oxe, ele não morreu não, foi? É o Lázaro? O circo de teatro é o circo, por exemplo, o nosso circo, a gente falou assim, por exemplo, antigamente eu fazia um número do Homem-Pássaro, eu entrava de Conan, de Bárbaro, né? Eu entrava no picadeiro de Bárbaro, todo sério, e fazia meu número. Aqui não, aqui a gente troca de vez de ser o Bárbaro, é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha já entra, já brinca com a criança, sabe? Aí tem um musical também que a gente sempre tem, o A Bela e a Fera, que vem cantando, né? Cantando, as crianças adoram. Aí tem a animação dos Minions que entra brincando com a criança, pulando, dançando. Então nós damos presente para as crianças. Então isso é uma parte teatral, né? Uma parte teatral que a gente transformou o nosso espetáculo dedicado mais às crianças. Era a trupe do Palhaço Maluquinho, porque a gente não tinha lona, né? A gente não tinha lona e nós fazia show em ginásio, né? A gente chegava... e durou mais ou menos uns 3 anos, mais ou menos. Durou uns 3 anos, mais ou menos, a gente fazendo só no ginásio, né? Mas só que a gente colocou um circo porque tava muito tirando a essência, né? Tava tendo palhaço, tava tendo as meninas, e tava tirando muita essência, porque o ginásio ele é totalmente diferente como o circo, né? O circo tem as luzes, o circo tem aquela lona, né? Aquela iluminação que as crianças veem, já enche os olhos das crianças. E o ginásio não, o ginásio é apenas um show de circo. Então, por isso que a gente compramos essa lona, né? Que já tá bem muito acabada, né? Ela tá se acabando ela, mas que se Deus quiser nós vamos ter uma outra melhor, né? E para levar mais alegria pro povo. O Circo Roxene tem 3 anos, né? A gente parou na pandemia, né? Porque quando a gente comprou esse circo, a gente já estava já com a opção de comprar outra lona nova. E a pandemia fez que nós parássemos e não tivesse condições de comprar outra lona. Já, o palhaço maluquinho, eu trabalhava antigamente, quando eu era pequenininho, meu nome de palhaço era Palhaço Mildinho. Era Palhaço Mildinho, aí depois troquei meu nome de Palhaço Sucatinha, que tinha teve na Rede Globo, teve uma novela, que era a Rainha da Sucata. Eu entrava com a boneca, era Palhaço Sucatinha. E eu passei a ser o Palhaço Maluquinho porque eu era muito extrovertido, né? Brincava com as crianças, era no trapézio, fazia aquela loucura no trapézio. E os caras, pô, esse palhaço é maluco mesmo, palhaço maluco. Então o maluco ficou maluquinho. Uma lona dessa é muito cara. Uma lona dessa chega na base de 180 mil, só a lona. Só a lona é 180 mil. Aí tem essa daqui não, essa aqui ela é um pouco mais barata. Essa aqui vai ser mais ou menos uns 100 mil, né? Só a lona. Né? Isso eu falo para você sem a lona. Nela usada eu paguei 60 mil. Né? Ela já estava usada, foi 60 mil. Tinha as ferragens, né? As ferragens
foi muito frágil, né? A gente teve que trocar algumas ferragens, mas a lona, ela não é tão barato, né? Porque a gente compra só a lona e as ferragens tem que comprar depois. Então, somando o total, é bem caro, não é barato e é isso aí. A ideia surgiu por causa disso, né? Porque a cidade que eu trabalhava era só mais na capital e tinha muitas crianças na cidade redor, né? Cidade em volta, cidade pequenininha, não tinha condições de ir ao circo, né? Não tinha condições de ir ao circo porque era longe. Não era longe, porque além de você andar mais ou menos 100 quilômetros, 70, 80 quilômetros para ir numa cidade grande, ainda tinha que pagar o ingresso, porque o ingresso num shopping não é o preço que a gente cobra aqui, né? É muito caro, né? Criança tem que pagar. E por isso que a gente optou o Circo Roxane para fazer essas cidades pequenininhas em volta. O meu pai sempre foi palhaço e trapezista. Meu pai era palhaço. Meu pai também era um artista nato. Ele fazia sempre de tudo, né? Minha mãe era de cidade. Minha mãe, ela começou, ela cuidava das roupas da minha mãe, da gente, né? E depois ela aprendeu também, ela fazia balé aéreo, ela fazia algumas cobracias também em circo, né? Porque o circo a gente aprende nada forçado, a gente só aprende aquilo que a gente ama e o que a gente gosta. A gente só treinava, né? A gente treinava, a gente sempre procurava alguma coisa para fazer. A gente estava treinando, né? Porque minha mãe é separada do meu pai, né? Minha mãe é separada do meu pai tá pro lado de Fortaleza, minha mãe tá em São Paulo e é assim, a criança do circo para ele tem que treinar porque a brincadeira nossa é o treinamento. Não, aí minha mãe parou, né? Porque minha mãe já tá com uma certa idade. Aí ela agora tá só arrumando coisa de figurino, ela que arruma as roupas da gente na hora do espetáculo. Às vezes ela tá junto para, né, para tá olhando alguma coisa, ver se precisa de colocar um cabo de aço, colocar alguma coisa. E a minha mãe, ela tá fazendo essa parte de apoio, né? Meu pai contava as histórias muito lindas. Meu pai sempre falava: "Olha, filho, o circo ele nunca vai parar. Essa profissão de circo é uma coisa mais linda do mundo, porque se você levar alegria para o público, é muito gratificante, né? Você nunca vai parar, senão você pode ficar velhinho trabalhando que nunca vai ser impedido, né? E aí, totalmente a gente viu ao contrário, né? Que pode acontecer de parar. Mas as histórias foi muito linda que meu pai sempre conta e até hoje está sendo lindo. É difícil porque tudo que você faz você tem que ter comprovante de residência. Vou fazer o quê? Tem que ter comprovante de residência, né? E o mundo da gente é esse, né? É evitar em cidade e seria mais fácil se não tivesse essa tanta burocracia, né? Então, pois é, o governo ele tem que entender isso também, o nosso lado também e adaptar, né? Que nós somos nós somos umas pessoas, né, que não tem endereço, né? Não tem endereço fixo nem nada. E se eles reconhecessem o nosso trabalho, a nossa essência, né? O nosso povo, né, que é o povo de circo, né, que não tem endereço, se eles conseguissem alguma coisa, alguma norma para a gente, alguma coisa que ajudasse a gente, seria muito bom. Então, a arte do circo, as crianças aprendem desde pequeno, porque as crianças, quando ele já assiste o espetáculo, né? Às vezes, quando não está trabalhando, ele já fica de longe assistindo. Então, ele pega amor naquilo que ele quer fazer. Ele quer fazer. O pai chega e fala: "Meu filho, o que é que você quer fazer? Você quer fazer isso aqui? Então você vai fazer." Então, vai tudo no treinamento. Vai para sua escola, chega na hora da escola, depois da escola, começa a treinar. Deu treina, sempre depois do espetáculo, porque às vezes depois do espetáculo é mais fresco e é um horário melhor que as crianças treinam. Com certeza. Com certeza, porque o ensinamento dentro do circo é totalmente diferente do ensinamento fora. O circo, é muito difícil você ver alguma criança ir pro lado errado, né? Não estou criticando também o lado de fora, porque jamais eu faria uma coisa dessa. Mas o circo, a essência do circo é totalmente diferente. E o ensinamento do circo é totalmente diferente, porque a gente tem muita disciplina. Tive sim. Cheguei a levar meus filhos e eles falar que não tem vaga e não tem e não deixar. Só que nós temos uma lei, né? Nós temos uma lei que tem que matricular a criança, né? A criança itinerante. Tem muitos que sabem e pensam que não sabe, mas a gente anda com essa lei para mostrar para eles que a gente
A gente tem essa lei para a criança poder estudar. Sempre, com certeza, já chegou a acontecer da gente ensinar para a pessoa, mostrar para a pessoa onde está a lei. Porque tem pessoas que falam que não tem, e bate o pé e fala que não tem. Nós somos obrigados a chegar, ensinar para a pessoa, mostrar para a pessoa. Tá aqui a lei, mostra direitinho para eles onde está a lei, que a gente tem todo interesse, né? Tem toda razão, né, de matricular os nossos filhos. Ensina. O Circense, tem muitas pessoas também que têm curiosidade na cidade, perguntar como é que, né, é a nossa vida, né? Muita gente começa que nossa vida, tem muitas crianças também que sonham ser um palhaço de circo, sonham ser um artista de circo e pergunta como é a vida do circo. E a gente passa todo a vida do circo mostrar para ele, porque o circo, isso aqui é uma fantasia, isso aqui é uma magia. Só que a gente trabalha, mas é muito, não é pouco, entendeu? Isso aqui, na hora do espetáculo, ninguém vê tudo maravilha. Mas terminou o espetáculo, aí a gente trabalha muito, a questão de armação, desarmação, questão de chuva, quando vem temporal, para nós é o nosso pesadelo. Tá entendendo? Terreno também, quando alaga também, para nós, isso aqui é muito caro, mas para isso aqui acabar é questão de 2 minutos, questão de segundos, entendeu? De chegar e acabar. Mas isso aí, nós transforma isso aí, toda a dificuldade que a gente passa, todos os pesadelos que a gente passa, todo o trabalho, né, que não é fácil, é suado, entendeu? A humilhação, que a gente sempre sente a humilhação na cidade também, tem cidade que a gente passa por humilhação, a gente, tudo isso aí mistura, tudo na bondade, que a gente consegue trazer alegria para o povo. O que nosso bom é esse, né? É o nosso fazer o nosso trabalho e saber que está bem feito. Quando a gente passa todas essas dificuldades de armação, né, sol, chuva, temporal, e quando o público entra e o povo aplaude o nosso trabalho e sorri por um palhaço, o palhaço arranca um sorriso do isso para nós é muito gratificante, é um trabalho bem feito. Bom, o que eu espero é que o circo seja um patrimônio, né? Tem muitos colegas nossos que estão lutando sobre isso, né? Que o circo seja patrimônio, que a gente seja visto, né? Que a gente seja visto. E se isso acontecer, para nós vai ser uma alegria, vai ser uma vitória. Bom, o circo ele não envolve com política, né? Tem muitos que não envolvem com política, porque o circo ele chega numa cidade, ele tenta trazer alegria, né? Mas muita gente pensa, né, que a gente envolve mais. Não tem isso de o circo com política, mas tem muitas pessoas que pensam. Tem muitas pessoas que pensam, que falam que já teve pessoa de chegar a olhar para o meu circo e falar assim, vixe, o circo é uma politicagem da bexiga, o circo chega, isso deve ter um envolvimento muito grande. E eu cheguei a falar pro rapaz, eu falei, moço, você acha que se eu me envolvesse com política, eu tava com minha lona toda furada? Você acha que se eu tivesse com política, eu tinha um Celta, eu tinha um Gol, meu carro de transporte de levar não é uma carreta, é um ônibus velho, mas graças a Deus ele está levando. Se eu envolvesse com política, eu não tinha nada disso. Se eu envolvesse com política, eu não pagava o terreno, eu não pagava água, luz, entendeu? Então, é isso aí, jamais a gente vai envolver com isso. Não, o circo, se um dia eu falecer, né, vai ser meus filhos que vão tocar, né, vai ser minha filha que vai tocar, porque minha filha ela ama circo. Né, a gente vê nos olhos dela como é quando ela trabalha. E o circo é de geração para geração. O circo é muito difícil você tirar uma criança que nasceu em circo, né? Muito difícil. O jeito trupe o trupe ele é mais fácil, né? Porque um trupe você só pega um carro, né? Você pega um carro que faz uma trupe de pessoas, umas 5, 6 pessoas, chega no ginásio, faz um show rapidinho, não tem muito trabalho, já é só pegar as cadeiras, montou e foi embora. Trabalhou 1 semana, 2 semanas, até um dia ele pode chegar a trabalhar e ir embora. E acabou. O circo não. O circo é totalmente diferente. O circo ele chega na cidade, ele tem que armar aos poucos, ele contrata a pessoa na cidade para poder armar.
né, diarista, ele contrata moças para ficar na portaria, na bilheteria, na praça da alimentação, né? É totalmente diferente do trupe, né? O circo ele precisa, né, de carro de propaganda na cidade, tudo, né? Os impostos, eu acho que o circo ele paga mais alto do que uma trupe, né? E é totalmente diferente. Com certeza, o circo ele tem que ter os patrões e os empregados, né, os artistas, ele tem que ter totalmente respeito com o seu trabalho, né, o trabalho dele. Porque na hora que ele entra também para trabalhar, ele tem que fazer bem feito. E quando você maltrata um funcionário, você quando se despreza um funcionário, e na hora que ele entra no picadeiro, e se ele trabalhar não com vontade, e se fizer um trabalho mal feito, todos os espetáculos, para ali acabou. Então aquele público que pagou o ingresso para poder assistir, ele não tem nada a ver com isso. Ele pagou para ver alegria, para ver o artista fazer o número direito, né? Então essa troca de conversar com o artista, de dar o melhor para o artista, para nós é totalmente ótimo para eles, né? E deixa o artista também feliz trabalhar numa casa que ele se sente bem. Não, acho que não é sorte, né? Os circos que fecharam, que chegaram a fechar, foi a questão na pandemia, né? Na pandemia fecharam muitos circos. Muitos circos fecharam, muitos circos, empresas grandes fecharam porque, veja só, um circo que tem mais de 100 artistas e a folha de pagamento é muito alta. A folha de pagamento dos artistas é muito alta porque um artista ele não ganha pouco para poder trabalhar, porque ele está arriscando a sua vida. Ele tem que ganhar um preço de um salário que é totalmente diferente. Então imagine um circo com 100 pessoas, que é uma empresa grande, bonito. Vai chegar na base de uns 50 mil reais por mês. Eu estou falando baixíssimo. Porque não é só os artistas, são os empregados que armam e desarmam o circo, são as cozinheiras, né? Então o que acontece? O circo ele chega, tem que fechar, porque como é que vai manter? Não tem como manter uma coisa. Então teve muito circo. E a maioria dos circos novos que estão saindo são circos de família. Aquela família que trabalhou no circo grande, que tem 3, 4 irmãos que faz isso, eles fizeram o quê? Fizeram a mesma coisa como eu fiz. Compraram uma lona pequena, né? E estão levando alegria na cidade. Por isso que estão, né? Os circos grandes estão acabando. Quer dizer, acabaram alguns. E tem muitos circos pequenos, mas por causa disso. Não, o circo quando ele fecha, não é mal administração, não. O circo quando ele fecha é por causa é aquela coisa que eu te falei, né? Foi por causa mais da pandemia. Se não fosse a pandemia, milhares de circos tinha, né? Por causa disso, porque veja só, um circo, se a pessoa você está num emprego, você está trabalhando numa arte que você nasceu e chegar um momento de ser impedido de trabalhar. Então, o artista do circo ele é prevenido, ele é esperto, ele é muito prevenido. Ele fala assim para ele: eu vou dedicar uma coisa que de repente eu posso parar. Então, teve muitas pessoas de circo, muitos artistas de circo com família, teve que parar de circo. Por quê? Porque é muito triste você chegar na sua casa e não ter um prato de comida para o seu filho ou para sua filha. Então, por isso que a maioria ele falou assim: não, eu vou ficar aqui porque na cidade você tem um emprego fixo, né? Carteira assinada, né? Totalmente diferente, não tem como, né? Eu sei que a pandemia parou muitas coisas, mas o circo foi o primeiro a parar e o último a voltar. O maior erro que o dono do circo pode cometer... não sei. Eu acho que o circo ele tem que ter toda a documentação, né? O circo para entrar na cidade ele tem que ter toda a documentação, como vistoria de bombeiro, né? Tem que ter o RT, né? Tem que ter a comprovação né? de estar na cidade, a autorização de estar na cidade, entendeu? E isso é o mais perfeito que o circo tem que fazer. O circo também tem que entrar na cidade, tem que saber se um colega dele vai entrar também, se não vai, tá entendendo? Então, o que acontece? Se um dono de circo ele chega numa cidade que não tem nada disso, já começa tudo indo para água abaixo. Olha, o que eu atribuo o sucesso foi a questão de nós se retribuir um pouco do nosso trabalho, porque nem tudo é pago, né?
Você vê que a gente faz questão de dar ingresso grátis. Nós temos um circo, nós tem 300 cadeiras e a metade é grátis. E tem muita gente que fala assim, mas como é que vocês trabalham criança de graça? Como é que é de graça? Porque é isso, a gente faz questão de dar um ingresso grátis para as crianças. Com certeza, esse espetáculo de criança, a gente vai, enquanto estiver dando certo, a gente vai fazendo isso para sempre. Vamos trocar de lona, fazer uma lona maior e ter mais espaço de nós ter um público um pouquinho maior. Esse meio de vida circense é difícil, né? Porque a gente que nasceu e criou no circo, a gente não pensa no outro meio. É muito difícil a gente pensar no outro meio. A gente só pensa nessa. Pode passar momentos de raiva, momentos de desespero, mas o circo sempre será circo. O circo, quando está correndo na veia da gente, é muito difícil a gente pensar em outra coisa. Vale sim. Vale sim, porque o circo, ele é uma magia muito linda, sabe? O circo é uma magia muito linda. Você já pensou, você tá num ambiente que você só vê alegria, num ambiente que vocês não sabem o que é arrancar o sorriso de uma criança, de um adulto, chegar pessoas com depressão, não assistir o circo, te abraçar e te pedir obrigado. Te pedir obrigado porque estava num ponto de eles fazer um suicídio e o circo totalmente fez ele viver novamente. É isso que o circo faz. É isso que o circo traz para uma cidade. Tem, o circo grande, ele que eu trabalhava tinha trapézio, né? Que eu trabalhava no circo que tinha um trapézio, né? Que eu sou trapezista, né? Minha família, meus irmãos são todos trapezistas. E o circo pequeno não tem, porque o circo pequeno, a estrutura é pequena, não tem altura para colocar um trapézio. Mas a diferença para mim são poucas, né? O público é o mesmo, né? Mais ou menos, porque às vezes quando você está num shopping, o público é totalmente recalcado, né? Mas numa cidade pequenininha, o povo é mais amigo, o povo é mais abraça, aquela alegria toda. Mas e o importante é levar alegria pro povo. Não, é um circo inovador. Não é mais tradicional, é um circo inovador, tá? É um circo só para criança, porque o circo tradicional ele é aquele, né? Aquele que é para adulto, para criança, né? Tem um Globo da Morte, né? Tem um táxi maluco, tem aquelas coisas mais incríveis, né? E o circo a trupe não, do palhaço não, é mais coisas infantil, né? Como a Bela e a Fera, os Vingadores, os Minions, né? Joga presente para um, joga presente para outro. É uma fantasia que as crianças, né? Até o adulto volta a ser criança novamente no circo Roxano, hein? Na trupe do Palhaço Maluquinho. Bom, eu poderia, né? Eu poderia contratar alguns, porque tem gente que pede também, né? Tem muitos adultos que vêm e pedem, né? Porque eu queria ter meu circo de todos os gostos, né? Do adulto, né? E da criança, porque enquanto tiver um personagem trabalhando, de infantil trabalhando, e tipo intercalado, uma hora era para as crianças, outra hora para os adultos, entendeu como é? Mas espero, né, que isso aconteça. Não, o Circo do Soleil ele é totalmente diferente da gente do circo, porque o Circo do Soleil ele é uma estrutura totalmente diferente. Mas é aquela coisa, né? O Circo do Soleil é mais jogo de luz, aquelas coisas fantasia, aquelas coisas. Mas o circo tem muito circo no Brasil que ele inspira muito o Circo do Soleil, né? É aquela coisa, né? Aquelas coisas de fora, o povo enche, né? Como diz o ditado, que santo de casa não obra milagre, né? Mas obra sim. Tem muitas pessoas que gostam do circo nosso também. Helena é minha filha, nasceu e se criou no circo, né, filha? Você vai tocar o circo do pai? Vou. Se um dia o papai falecer, você vai tomar de conta, né? Vou. Isso, essa aqui é minha filha, tem 8 anos e é assim, a criança de circo é assim. Ela aprende o que ama, o que gosta, né, filha? O nome da minha professora é Tia Marilda. Isso, tia Marilda, ela estuda online, né, filha? Tá estudando online. E minha filha já é a 4ª geração de circo, é a minha filha, e ela vai seguir a vida, né, filha? Sim, né? Eu gostava
gostava de ensaiar lira, essas coisas. Aí hoje eu subo na faixa. Eu gosto de ficar subindo na Gosta de faixa. altura, né? Eu gosto de altura mais. A lira é tipo assim, é tipo um bambolê nas alturas. Um bambolê nas alturas. Que a pessoa, ela pode ficar se pendurando lá em Fazendo cima. contorcionismo, né? É... Por que você gosta das roupas do circo? é cheio de pedra, né? Porque o artista cheio tem que de o quê? pedra. O artista tem que o quê? Tem que brilhar, né? Tem que brilhar. As pedras ficam mais Na bonitinhas, altura, né? quando você tá na altura, o que é que você sente? Eu consigo. vou voar. Eu consigo voar. Mais ou menos, porque a gente começou a vender geladinho, um monte de coisas. A gente conseguiu fazer o geladinho, ajudou a gente bastante, porque a gente foi conseguindo fazer geladinho. Aí quando a gente foi embora da cidade, todo mundo tá assim, volta, a gente continua querendo aquele geladinho. Está no circo, trabalhando. Bastante. Quando acaba o show do Homem-Aranha, que a gente fica no palco, as crianças ficam, tira uma foto comigo. Eu entro na marcha urso, eu entro com meu pai, o palhaço. Eu também entro junto com a patrulha canina, que eu fico dançando lá no palco. E agora? E agora? Os Minions. E os Minions, né? Que eu fico no Minions. Isso aí. Igual meu pai. Porque ele fica nas alturas, se pendurando lá em cima. Bom, gente, o que eu tenho de mensagem de passar para vocês que o circo ele tem que ser visto. A gente precisa existir para vocês. A gente precisa de que o circo seja patrimônio, porque nessa pandemia muitas pessoas não sabia quem era nós. Não sabia a existência. O povo só conhecia o circo quando ele estava numa cidade. Tá, gente? Então, a gente trabalha com sonhos, a gente trabalha com amor, a gente leva alegria para o povo. Então, a mensagem que eu peço para vocês é isso. Enquanto existir criança, o circo sempre viverá. Mas eu quero, né, e pretendo o circo um dia ser patrimônio, né? E quando tiver um circo na sua cidade, vá prestigiar o espetáculo deles, porque a gente trabalha com amor, né, e com carinho. Tá bem? Um beijo para vocês. Eu sou o José Ronaldo Alves da Silva, palhaço maluquinho. Espero, né? A trupe do palhaço maluquinho, né? E espero que vocês assistam, né? E se Deus quiser, estaremos na sua cidade aí levando alegria, tá, gente? Procura a gente aí, ó. Quer o circo maluquinho na sua cidade? Chama a gente, tá? Que a gente vai aí e leva alegria para todos vocês, tá? Tchau, gente!